Se você acha que na Índia só a comida é exótica, é porque ainda não encarou os clássicos do cinema indiano. Um lugar onde a física é opcional, a lógica irrelevante e o bom senso não existe. Aqui a física apanha até pedir para sair. A lógica é enterrada sem velório. E roteiro é um item desnecessário. Pior que tudo é levado a sério, mesmo quando não faz o menor sentido. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque hoje o Top 5 é dedicado aos filmes indianos, onde a realidade é só um detalhe carregado com muito curry. Quinto lugar, Rowdy Rathore. Imagina se todo policial de São Paulo treinasse na Índia. Acabava o crime em uma semana e sobrava só multa de trânsito para resolver no tapa. Porque Rowdy Rathore não é só um policial. É uma máquina de destruição com bigode. O cabra apanha, leva tiro, explode junto com o vilão e no segundo seguinte tá dançando com a mocinha como se nada tivesse acontecido. O uniforme dele deve ser feito de adamantium e coxinha de rua. Akshay Kumar interpreta dois personagens. Um é um bandido vigarista que sobrevive vendendo bugiganga e fugindo da polícia. O outro é um policial brucutu que parece ter sido treinado pelo Chuck Norris, Buda e Rambo ao mesmo tempo. E quando o policial raiz morre e o bandido toma o lugar dele, em vez de continuar aplicando golpe nos desavisados, ele vira uma máquina de pancada com CPF, metendo a mão em vagabundo com uma facilidade que faria até o Capitão Nascimento bater palmas. Em questão de minutos, o trambiqueiro vira um justiceiro mais eficiente que o bope quando o soldo cai na conta. Aqui, cada soco derruba 5, cada chute quebra meia dúzia de coluna, e cada entrada do protagonista é acompanhada de grito, rajada de vento e câmera lenta, com cara de propaganda de perfume. E não para por aí. Tem criança em perigo, vilão com cara de quem cheira cimento, discurso motivacional no meio da surra e, claro, aquela dancinha no meio da pancadaria, porque Bollywood é Bollywood. O orçamento foi em torno de 12 milhões de dólares e a bilheteria passou de 40 milhões. Foi um sucesso monstruoso na Índia, provando que o público ama ver um cara batendo em 100 meliantes com uma frigideira e saindo sem um arranhão. É o tipo de filme que desafia a física, o bom senso e a paciência dos roteiristas sérios de Hollywood. Imagina a decepção do chefe do crime vendo seus cabritos apanhando mais que virilha de adolescente que descobriu as páginas proibidas da internet. Rowdy Rathore é o resumo do cinema indiano de ação, exagerado, ruidoso, absurdo, bravo e levado 100% a sério. Você ri, se assusta, ri de novo e no fim ainda pensa, por que isso foi tão divertido? Porque às vezes a lógica atrapalha. E que ver um cabra espancar o lombo de vagabundo sem dó é um exercício que alivia a mente e alegra o coração. Quarto lugar, Full Our Country. Se você achava que o Van Damme era o rei do espacate, é porque nunca viu a Jay Devgin fazendo o mesmo movimento em cima de duas motos em movimento, logo nos primeiros segundos de seu primeiro filme. O sujeito chegou no cinema já abrindo as pernas e quebrando a física no meio. Não pediu licença, não explicou nada, só abriu o compasso e disse: "Tô aqui, vagabundo." Foi nessa obra-prima da testosterona descontrolada que nasceram as primeiras bicudas cinematográficas de Ajay Devgin, chutando a cara de vagabundo com maldade no coração, como se fosse terapia preventiva. Na trama, ele é filho de um chefão do crime que quer largar tudo e viver em paz. Mas como paz não vende em puteiro, o destino mete o pé na porta. A partir daí, o cara entra no modo brucutu sentimental. Aquele estilo que bate com um olho marejado e derruba 5 só com a força da sobrancelha franzida. O roteiro mistura drama familiar, ação de série turca, reviravolta de novela mexicana e romance de filme da sessão da tarde, tudo temperado com uma trilha sonora que toca mais que despertador na segunda-feira. As cenas de luta são uma mistura de artes marciais, ginástica olímpica e capoeira sem técnica, só vontade. O protagonista bate nos outros como se tivesse um pacto com um ortopedista. Ele arrebenta osso e ligamento e faz todo mundo ao redor ficar torto igual boneco de posto. Os vilões, coitados, parecem figurantes do Power Rangers, com cara de azia crônica e planos tão inteligentes quanto um tijolo. E ainda assim, o filme se leva a sério o tempo todo,
como se estivesse contando a biografia não autorizada de um semideus da quebrada. Full Orca foi um sucesso absoluto na Índia. A bilheteria sorriu, o público pirou e a Jay Devgin ganhou o prêmio de melhor estreia, abrindo a trilha que o levaria a virar o lendário Singham, aquele policial que resolve tudo com um tapa e um sermão moral. Aqui ele ainda estava aprendendo, mas já mostrava que seu estilo era o da bicuda pedagógica, uma voadora bem dada e um olhar de julgamento em câmera lenta. Esse filme é um marco, a origem do homem que chuta o mal pela raiz e quebra as leis de Newton, literalmente. Terceiro lugar, Aditya 369. Se você achava que só o DeLorean podia viajar no tempo com estilo, é porque ainda não conheceu Aditya 369. O De Volta para o Futuro versão Curry com açafrão, onde a máquina do tempo parece um espremedor de laranjas ligado no 220 com muita fita isolante e fé em Shiva. Esse aqui é o tipo de filme que nasce numa viagem severa, depois de beber suco com a água do Ganges. A história mistura ficção científica, filosofia, misticismo, drama histórico, suspense político e um toque de que porra tá acontecendo? Um professor inventa uma máquina do tempo e, claro, 2 alunos se metem onde não devem e são transportados direto para o passado. Mas não é um passado qualquer. É um combo de eras, tipo uma montanha-russa doida que vai da realeza indiana ao futuro apocalíptico, com direito a robôs, ditadura e figurino de carnaval fora de época. A tal máquina do tempo é um capítulo à parte. Parece que foi montada com peças de liquidificador, escorredor de arroz e antena parabólica. E o mais impressionante é que ninguém questiona isso. Os caras entram, apertam uns botões que piscam sem função e pronto, bum, estão em outra era. Einstein teria surtado assistindo isso, mas na Índia é só mais uma terça-feira. As atuações seguem o manual clássico do exagero indiano. Gente falando alto, virando o rosto com drama e apontando o dedo como se estivesse lançando um feitiço. E o protagonista é aquele herói raiz que, mesmo viajando no tempo, nunca perde a moral nem o topete. O filme tenta passar mensagem profunda sobre o ciclo do tempo e os perigos da tecnologia, mas a direção parece ter sido feita por alguém com overdose de jujuba e pressa para acabar a gravação. A estética do futuro é uma mistura de Power Rangers com Feira do Rolo de Osasco, e o vilão do futuro parece ter escapado de uma convenção de cosplay em Pelotas. Mas acredite, Aditya 369 é cultuado na Índia. Foi sucesso de bilheteria e é lembrado até hoje como um dos poucos sci-fi indianos que teve coragem de misturar passado, presente, futuro e um monte de elemento aleatório sem medo do ridículo. E é justamente por isso que ele entra aqui, porque o que falta de coerência sobra de ousadia. Esse é o tipo de filme que te deixa confuso, mas feliz, igual Viagem de Manjericão que termina com você abraçado numa vaca sagrada falando "Caraca, que rolê louco!". E isso, meus amigos, é arte. Segundo lugar, As Aventuras de Tarzan. Se você acha que já viu todas as versões bizarras do Tarzan, é porque nunca caiu na cilada visual chamada As Aventuras de Tarzan, a versão indiana onde a selva parece um sítio do interior, quase sem animais na bagaça toda, e o protagonista... Bom, o protagonista parece ter saído direto de um ensaio sensual da Eletropaulo nos anos 80. O filme já começa errado e vai piorando com orgulho. O Tarzan indiano anda com uma tanguinha de couro tão colada que faria o Sérgio Malandro ficar tímido. O cara vive pelado, com cara de corretor de imóveis mal-humorado, como se em vez de viver na selva, ele morasse num camarim da banheira do Gugu. E se isso não bastasse, ele solta gritos que parecem mais gemidos de dor lombar do que chamado selvagem. É o tipo de atuação que te faz questionar se ele foi contratado para interpretar o Tarzan ou para fazer figuração em videoclipe da Gretchen. Até tem uma história, mas se você piscar, perde. É basicamente a mocinha bonita dando mole, o Tarzan pulando de cipó, uns vilões com cara de quem fugiu da gravação do Indiana Jones e um monte de luta coreografada como briga de bêbado em risca-faca. Aqui o Tarzan não brilha de suor nem de óleo. Nem parece que vive na selva. Aliás, essa é a selva mais fresca da história do cinema. O cara parece que passa o dia num spa no mato, sempre limpinho, cabelinho feito e peitoral aparado com carinho. Tem mais cara de personal trainer de resort que de homem criado por macaco. Falando em fauna, o orçamento só deu para 4 elefantes e um tigre revezando. E olha lá, parece que os bichos tinham escala para aparecer.
O elefante dava as caras na terça, o tigre na quinta, e no resto do tempo só mato e efeito sonoro de passarinho rolando no Spotify. Uma selva com menos vida que aquário de repartição pública. Mas o pior é que o filme se leva a sério. Ele realmente acredita que está fazendo cinema, e foi sucesso na época. Muita gente viu esse Tarzan pelado, limpo e romântico achando que estava vendo um épico. Esse filme é um safari de vergonha alheia, onde o perigo é o roteiro e o animal mais feroz é o figurino. Um clássico do cinema indiano tosco que merece ser estudado por psicólogos, zoado por brucutus e assistido com cerveja gelada e estômago forte. Primeiro lugar, Gunda. Gunda não é só um filme ruim, ele é uma entidade, um fenômeno. É o equivalente cinematográfico de tropeçar, cair numa vala, bater a cabeça e acordar achando que é Shakespeare dirigindo um clipe do Racionais em 1998. É como se um grupo de pedreiros tivesse resolvido filmar um épico de ação no horário de almoço, com um celular e um estoque infinito de corote com limão. Um herói bombado chamado Shankar, interpretado por Mithun Chakraborty, com expressão de quem tá com prisão de ventre desde o começo do filme, sai quebrando vagabundo no tapa, enfrentando uma gangue de vilões que parecem ter saído de um filme pornô dos anos 80, só que sem sexo, sem sentido e com nomes que parecem sorteados em bingo. Bula, Iburratela, Chutia, Potilala. Parece a escalação de time da segundona do campeonato indiano. Cada bandido entra em cena com um discurso decorado, olhando para a câmera como se estivesse mandando recado para a mãe, com frases do tipo: "Meu nome é Iburratela, mãe Kadud, Bap Kajula", que traduzido para o bom português significa nada com nada. E eles falam isso com orgulho, com força, com aquela entrega de quem acha que está em filme concorrendo ao Oscar. A ação é filmada em terrenos baldios, depósitos e lugares que parecem locação de videoclipe sertanejo dos anos 90. As lutas são tão falsas que dá pra ver os figurantes esperando o soco chegar. O sangue é groselha, os tiros fazem barulho de rojão e o drama é tão exagerado que parece que estão filmando um novo Titanic. O herói resolve tudo com um monólogo e murro. Ele fala olhando pro nada, com frases de efeito que parecem ter sido escritas por um açougueiro poeta. Quando ele chuta, o vilão voa. Quando ele grita, o mundo treme. Quando ele cala, a vergonha mata por ele. Gunda virou cult, reverenciado como o poderoso chefão. Tem fã fazendo tatuagem, camiseta, dublagem em meme, porque tem filme ruim. E tem Gunda, que é o Cristo Redentor do cinema trash, o Messias do exagero mal filmado, o pavê de bagaceira com chantilly de caos. No fim das contas, Gunda é aquilo que só o cinema indiano consegue entregar com orgulho. Um filme que não tem pé, nem cabeça, mas tem peito estufado, vilão com nome de frango e porrada distribuída com poesia. O maior dos piores filmes, o rei do cinema indiano sem noção. E é isso, meus queridos. A Índia não tem só comida apimentada e novela que nunca acaba. Tem também um cinema que chutou a lógica no meio da fuça e saiu dançando em câmera lenta. Esses 5 filmes são a prova viva de que quando o orçamento é duvidoso e a criatividade tá sem freio, nasce o entretenimento mais absurdo e tosco do planeta. Então já mete o dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta qual dessas pérolas te deixou mais confuso e com raiva dos próprios olhos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.